Oi, meus amigos! Hoje eu vim contar um pouco sobre como foi escrever e lançar um livro independente. Chorei algumas vezes no meio do caminho, achei que não ia dar certo, mas aconteceu e eu consegui lançar um livro independente. Sou leitora há muito tempo, desde adolescente, e eu sempre quis escrever um livro. Confesso que enquanto eu estava escolhendo uma profissão, eu achei que ser escritor era algo impossível, que não ia dar pra mim de jeito nenhum. Porque é bem difícil você encontrar uma casa editorial, conseguir lançar o livro e tudo mais foi impossível. Então, o que que eu fiz? Eu escolhi a profissão mais próxima da escrita possível. Fiz um semestre de publicidade e propaganda, porque eu queria ser redatora, que é o mais próximo possível de trabalhar escrevendo. Então era algo que eu queria muito, eu só queria poder escrever. Mesmo que fosse não sobre as minhas histórias, mas eu queria. Acabou que eu fiz só um semestre de publicidade e propaganda. E o meu marido sempre insistiu muito, muito para que eu escrevesse, porque eu sempre compartilhei esse sonho com ele, mas eu não sabia como fazer, honestamente, para mim era um caminho impossível. Ele disse: só senta e escreve que depois a gente vê o que faz. Eu não sabia que existiam autores independentes. Eu não sei em que mundo eu tava. Principalmente porque eu sou cristã e eu tinha o intuito de escrever ficção cristã. Eu pensava que só eu tinha a ideia de escrever um livro tipo uma fantasia como Nárnia, como Lewis escreveu. Acho que ninguém mais teve essa ideia no Brasil inteiro. E aí, quando eu procurei algumas referências para começar a ler uma fantasia ou uma ficção que não fosse só o do Lewis, porque eu já tinha lido muitas vezes as Crônicas de Nárnia, eu encontrei o perfil da Sarah Guzella. Não, na verdade, eu não encontrei o perfil dela, eu li um livro dela na Pilgrim, que foi A Escolha do Verão, e eu fiquei completamente apaixonada pelo livro. É um livro fantástico, se você ainda não leu, leia. Aí depois eu descobri um mundo de autores independentes. Muitos, no Brasil inteiro. Eu não era a única. E que bom que eu encontrei essas pessoas, porque no meio dessa jornada a gente compartilha coisas, compartilhamos frustração, mas também compartilhamos coisas boas, celebramos um ao outro. Esse meio tem alcançado muita gente. Me alcançou. No fundo, eu sempre quis escrever uma fantasia, mas aí eu escrevi Somos Só o Oceano e Eu. Essa foi a primeira versão que eu fiz e eu sou muito apaixonada por ela, eu realmente gosto muito da capa. Eu gosto muito de como o cabelo dela se entrelaça ali com as ondas do oceano. E quando você ler o livro, você vai entender por que que é assim. Quando eu sentei para escrever, eu não sabia exatamente onde a história ia dar, honestamente. A escritora jardineira, né? Não sabia, só sei que eu comecei e eu fui muito curada durante a minha escrita. Esse livro vai falar sobre luto, ele tem gatilho para o luto. Conta a história de uma menina que tem uma perda, vai tentar se reencontrar e no meio desse reencontro ela vai encontrar algo maior que ela. E ela vai ter o apoio da mãe, vai ter o apoio das irmãs e vai encontrar pessoas no meio do caminho. Além de que vai falar sobre perdão, sobre recomeço. E eu fui muito curada enquanto escrevi essa história. Porque eu não sabia que tinham coisas dentro de mim que ainda precisavam sair. Me peguei chorando algumas vezes. Porque no final, acho que eu também pensei o mesmo que a personagem. Aí lá vai um spoiler, né? Mas no fim das contas, eu não queria respostas, mesmo que o meu coração ainda estivesse magoado, eu não queria respostas, eu queria o próprio Senhor. Eu queria Deus, e que eu não tivesse todas as respostas. Quando alguém como essa menina que tem muitas perguntas, muitas interrogações e de fato não sabe pra onde ir e ainda assim escolhe fincar o coração dela em Deus, eu chorei escrevendo. Eu não sabia que o luto ainda mexia muito comigo até escrever essa história. Então, apesar de amar fantasia, é o meu gênero favorito e eu quero escrever fantasia daqui pra frente, eu precisava que essa história saísse. E foi assim que nasceu Somos Só o Oceano e Eu. E eu sou realmente muito grata, muito apaixonada por essa história aqui e por tudo que aconteceu no meio do processo dela. E aí eu pensei depois em fazer uma outra versão. Porque eu realmente gosto muito dessa capa, eu amei o trabalho feito aqui. E aí a capa seguinte ficou assim, eu também amo, porque olha só. O cabelo dela também vai formar o oceano aqui. Nessa versão aqui nós temos um epílogo, que não tem na outra. E o epílogo foi muito esperado por algumas leitoras. Confesso que eu também amei o epílogo. E essa foi a minha jornada como escritora, mas para escrever e publicar um livro independente foi uma descoberta. Meu marido não me deixou desistir, muito obrigada, eu sou muito grata a ele por todo o incentivo e por ter uma pessoa realmente acreditando no que eu tô fazendo. Acho que ele acredita em mim mais do que eu acredito em mim. Então ele foi atrás de algumas informações, como ficha catalográfica, ISBN, coisas que a gente não sabia que eram necessárias para você lançar um livro independente. Foi atrás de informações de como colocar no KDP. E ele foi muito maravilhoso nessa jornada. O meu marido também fez a diagramação do livro, que é uma coisa muito elogiada pelas leitoras. Então, em cada capítulo tem um ícone desse. É um ícone, um símbolo? Que representa algo importante do próprio capítulo. Demorou bastante tempo para ele fazer cada coisinha dessa aqui, mas eu esperei porque eu sabia que estava sendo um trabalho bem bom.
acompanhei ele fazendo alguns. Enfim, ficou pronto. Somos Só Oceana é o meu primeiro livro. Eu amo ele! É muito bom receber os feedbacks positivos de algumas pessoas falando que também sentiram isso. E no final das contas, as nossas dores compartilhadas acabam curando os nossos corações. E essa foi a minha história como autora independente. Agora eu estou na jornada escrevendo o meu segundo livro. Ou seria o terceiro, porque eu tenho um infantil, mas eu não vou falar sobre ele agora. O meu segundo livro é uma fantasia, então eu tô muito empolgada com ela. Eu já terminei a escrita, ela tá passando pela leitura beta, depois ela vai passar por edição, revisão, vamos fazer a diagramação, a ilustração da capa, para então publicar. Espero que saia ainda esse ano, mas não tenho certeza. Independente disso ou não, foi um processo maravilhoso também ter escrito esse livro. Confesso que foi menos dolorido do que escrever esse aqui foi um parto, mas eu amei ter escrito uma fantasia que tá vindo aí. Se você quer saber demais e acompanhar mais o processo, me segue no Instagram, porque lá eu falo bastante sobre isso. Eu espero que você tenha gostado. Eu vou deixar o link do meu livro aqui embaixo. Eu não tenho mais ele físico. E acho que não pretendo lançar mais ele físico, porque eu tô focando todas as minhas forças no livro novo. Então eu vou deixar o link aqui do e-book, você pode ler comprando o e-book na Amazon ou lendo ele pelo Kindle Ilimitado, porque está lá. E depois me conta o que você achou. A gente se vê no próximo vídeo.